Oi, oi, atenção, atenção. Está toda a gente de volta? Ok. Ok. Pronto, agora vou apresentar a nossa próxima oradora. Ela chama-se Inês Durão, nasceu em 2000 e sempre viveu na Figueira da Foz. Completou o curso de Artes Visuais no secundário. Acabou por se candidatar a Design Gráfico na ESAD, das Caldas da Rainha, por ser o curso que melhor se alinhava com os seus gostos. Começou a ganhar o gosto também pela ilustração e animação no segundo ano da licenciatura. E foi aqui que participou no seu primeiro concurso. Cinanima. Cinanima, um concurso de animação. Participou no... Cinanima. Com uma animação totalmente feita por si. Com isto recebeu uma menção honrosa na sua categoria. Antes da pandemia atingir, em setembro de 2019, também organizou Mãos à Obra. E com isto, que veio a ser um dos maiores movimentos nacionais de limpeza nas ruas. Recentemente acabou a licenciatura de Design Gráfico em 2021 e espera brevemente tirar o mestrado em Direção de Arte. Por favor, uma salva de palmas para a Inês Durão. Olá. Por favor, digam-me olá de volta. Calma, ok, então, para começar, eu estou bué da nervosa. Preferem que eu esteja em pé ou que eu esteja sentada? Em pé? Espera, deixa-me só experimentar. Não, vou pôr em pé. Ok. Pronto, esta parte não era suposto eu falar, portanto eu não falei ainda. Finjam que eu não falei. Antes de mais, obrigado por terem batido palmas. Eu meti aqui este slide para isso, caso ninguém batesse, ia ser bué da estranho. Obrigada por isso. Ora, então, eu vim-vos falar um bocado sobre porque é que eu sou designer neste momento. Porque nunca foi bem aquilo que eu queria. Tipo, eu nunca soube exatamente aquilo que eu queria fazer. Na verdade, eu ainda não faço a mínima ideia do que é que eu quero fazer. Estou aí experimentando coisas. Portanto, em vez de ser Graphic Design is my passion, é How Graphic Design became my passion. É sobre isso que eu vou falar aqui um bocadinho. Pronto, isto sou eu. Uma bebé de 15 anos. E isto, tipo, eu tenho que vos dar um contexto sobre o porquê de eu estar aqui hoje. E a verdade é que isto tudo começou com estas duas redes sociais, o Vine e o Twitter. Provavelmente devem-me conhecer lá, se não, na boa, também não vão ver, por favor. E tudo começou com... A cantiga da burra. Caguem nisso. Se não souber o que é, por favor, também não pesquisem. É importante referir isto porque foi aqui realmente que eu comecei a ser conhecida. Eu odeio dizer isto, sinto-me um bocado envergonhada, mas é verdade. E esta parte, o facto de eu ser... Espera, eu não esqueci-me que tinha isto aqui, desculpem. O facto de eu ter começado a ser conhecida trouxe coisas boas e trouxe coisas más. Uma delas foi que agora, no ponto da minha vida onde eu estou, em que estou a fazer trabalhos e quero que os meus trabalhos cheguem às pessoas, é ótimo, mas também me traz muito... Síndrome de impostor. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas é uma cena que eu sinto todos os dias, que eu estou a sentir neste momento enquanto estou a falar com vocês, porque traz muita dúvida de mim mesma. Tipo, eu não sei neste momento se eu estou aqui a falar com vocês, porque realmente o meu trabalho é bom. Quer dizer, eu sei que é um bocadinho bom, né? Se não, sei lá, é um bocadinho bom. Mas não sei se é tipo por causa disso ou se é por eu ser conhecida nas redes sociais que eu estou aqui hoje. Eu acho que é importante também falar um bocado sobre este aspecto negativo, e quanto mais nós entramos na indústria criativa, seja de que forma for... vocês estão-me a tirar fotos e eu não sei se estou a ficar bem ou não. Este é o meu lado bom. Eu vou falar assim agora. E pronto, agora perdi-me. E só depois de nós entrarmos na indústria criativa e de começarmos realmente a ganhar cultura visual e a percebermos do talento que existe no mundo, é que começamos a perceber mais ou menos o nosso lugar. E isso a mim pessoalmente traz muito síndrome de impostor e muita dúvida. Eu ainda acho que estou a começar e tenho sempre muita tendência a comparar-me com toda a gente, tipo toda a gente que veio aqui falar hoje e ontem, e é um processo complicado e eu ainda estou a tentar passar por isso. Mas pronto, assim sendo, vou-vos falar um bocadinho do meu processo? Do meu académico, escola. Então,
Eu estudei na ESAD das Caldas da Rainha e foi todo um processo de autodescobrimento porque, como eu tinha dito, eu nunca tive o sonho de seguir design gráfico. Mas quando cheguei ao 12º ano tinha estudado artes visuais e, sei lá, curtia de computadores e cenas, jogava bem Minecraft, então pensei, pode ser design gráfico, é no computador, bora. Que achava eu, coitadita. Pronto, depois no primeiro ano quis desistir da universidade. Tive uma crise existencial enorme, porque o primeiro ano de design gráfico, o meu curso era design gráfico e multimédia, e o primeiro ano é muito exploratório. E eu, a maior parte das coisas que nós fazíamos eram corte e cola e digitalizações, e eu não conseguia perceber o propósito daquilo tudo. Claro que mais tarde agora consigo perceber o porquê de ter feito isso no início, mas foi um processo complicado até chegar a esse ponto. E então, no primeiro ano, eu escrevi um mail a um professor meu, que era um professor que eu adorava, que nós chamávamos-lhe Chuchu, porque ele chamava Chuchu a toda a gente. Eu disse, Chuchu, quero desistir da escola. E ele, Chuchu, não desistas da escola. E eu, pronto, ok, pronto, eu não desisti da escola. Mas ele disse-me, olha, continua, faz mais um aninho, porque depois, no segundo ano, é quando nós nos especializamos. Ou escolhemos design gráfico ou escolhemos design multimédia. E eu escolhi design gráfico. Design multimédia, não sei se está aqui alguém que curte isso, mas fazer sites, não. Então, pronto, eu segui design gráfico e não sei o quê. Pois, Covid. Depois veio o Covid. Eu entrei no segundo ano de design gráfico numa de... Ok, vamos ver se realmente eu gosto disto. Entretanto, veio o Covid. Deixem-me saber o que é que eu tenho a seguir, porque não me lembro. Isto sou eu no Covid. Pronto. E o Covid afetou, como vocês sabem de certeza, a vida académica de uma forma gigantesca, porque tudo aquilo que eram trabalhos práticos, que no meu curso eram todos, passaram a ter que ser feitos em casa, e foi uma adaptação enorme, principalmente para alguém como eu, que já estava a pensar em desistir do curso, mas fui ganhando algum gosto. E o trabalho que me deu mais gosto de fazer foi o que o nosso amigo do cabelo... Estou-me a esquecer do nome. Alexandre, desculpa. Que ele mencionou, foi o trabalho que ele veio ao Sinanima, que foi... Pronto, eu tenho aqui 3 trabalhos que eu acho que foi aqueles que eu comecei por fazer, que me fizeram começar a gostar mesmo daquilo que eu estava a fazer. E o primeiro foi realmente a minha animação. Eu acho que não vale a pena meter, porque sou eu a cantar e fico um bocado envergonhada. Mas, não, acho que é melhor não, né? Ok. Fiquei confusa. Meto? Ok, então vou meter. Mas meto depois ou agora? Agora? Então... tá. Desculpem. Ok, eu posso continuar a falar. Vai metendo e eu vou falando. Se calhar é mais fácil. Pronto. E isto foi um trabalho que eu fiz numa cadeira de animação, que nem sequer era uma cadeira do meu curso. Foi uma cadeira que eu escolhi aleatoriamente. Tu estás a conseguir meter? Acho que não, pois não. Espera aí. Pois eu não tenho net, caga nisso. Pois bem, é só ir ao YouTube, ok? Pronto. Foi um trabalho que eu desenvolvi numa cadeira de animação, que não era uma cadeira do meu curso, mas lá está, no segundo ano eu comecei a explorar um bocadinho várias vertentes daquilo que podia eventualmente vir a gostar. Escolhi a animação com o setor João Pombeiro, não sei se conhecem o João Pombeiro, mas ele é um setor incrível, ele faz trabalhos muito bons e graças a ele eu comecei a ganhar um gosto especial por isto, e depois tive toda aquela fase em que eu pensei, ok, se calhar eu quero ser animadora, não quero ser designer gráfica. Não, só durou uma animação, porque eu demorei 6 horas a fazer 2 segundos, e depois fiquei tipo, deixa lá, se calhar vou fazer outra coisa com a minha vida. Pronto, graças a esta animação, eu participei no Sinanima e ganhei uma menção honrosa. Não é um prémio, mas já fiquei contente porque nunca tinha ganho nada na vida. Então, pronto, foi uma coisa que me deixou muito contente e que meteu lá o bichinho. Pronto, isto são umas fotos do processo para vocês verem, tipo fotos de referência que eu tirava para fazer a animação depois. Aquilo sou eu numa cadeira, porque tem uma parte em que eu estou a flutuar, então tipo, não consigo, Pronto, este é o segundo projeto que eu também adorei fazer. Eu aqui estou só a mostrar um bocadinho dos meus trabalhos mais antigos, eu agora olho para isto e tenho um bocado de vergonha, mas isto na altura eu achava que estava muito bom. Isto foi um póster que eu fiz inteiramente com Legos,
para a cadeira de projeto lá na escola e eu também adorei fazer isto, diverti-me imenso. Também foi tudo em pandemia, o que foi um bocado difícil de criar porque o póster era gigante e eu tive que fazê-lo por partes e depois no Photoshop montar, mas pronto, acho que também ficou engraçado e foi daqueles trabalhos que eu fiquei tipo, uau, eu se calhar quero fazer pósteres com Legos para o resto da minha vida. Pronto. Depois veio este trabalho que foi o Match Design Festival que eu fiz ali em conjunto com a Joana. Ela é envergonhada, mas ela está ali. E foi este que eu considero que tenha sido o trabalho que deu asas ao meu processo criativo. Tipo, foi com este trabalho que eu comecei a desenvolver a minha forma de fazer as coisas à minha maneira. E pronto, isto são só algumas fotos do trabalho. Eu agora também acho que faria isto muito melhor. E foi aqui que eu comecei realmente a escrever, a desenhar, a fazer sketches e a pensar as coisas em papel. E eu comecei-me a apaixonar por esta parte do design, que é a parte da ideação, daí também eu estar agora com boa vontade de fazer um mestrado em direção de arte, porque eu gosto realmente desta parte de pensar as ideias, ter as ideias, fazer os sketches, passar para o computador, e eu acho que foi graças a este projeto que eu consegui começar realmente a fazer isso. E isto, pronto, é só uma frasezinha, porque isto é uma coisa muito real, que é ninguém na escola nos prepara para o quão autodidatas nós eventualmente temos que ser quando chegamos cá fora e mesmo quando estamos a ter aulas, porque a verdade é que o curso só nos dá um bocadinho daquilo que nós podemos fazer com o que nos ensinam e o resto temos que ser nós em casa e ninguém consegue realmente atingir o seu potencial máximo só com uma licenciatura, a verdade é essa. Pronto, estes são alguns dos meus trabalhos um bocadinho mais recentes. Quer dizer, não, estes aqui são os da universidade. E isto eu ainda fiz em universidade. Pronto, já é um upgradezinho dos que viram atrás. Fiz uma fonte, fiz uma revista, fiz anúncios. Ali em baixo tem o meu site, só que eu percebi-me há bocado que o site está inativo porque eu tinha um código da escola que expirou hoje. Eu fiz o meu site todo, tipo refiz o meu site para vocês verem. Ele não está ativo, mas pronto, eventualmente vai estar. Depois podem ver em inesdurão.com. Pronto, esta parte. Eu, no terceiro ano, caguei no estágio, porque a maior parte da minha turma foi para estágio e eu pensei, eu não quero ir para uma gráfica. Tipo, não era uma coisa que eu queria para a minha realização pessoal. Eu queria continuar a estudar, queria aprender mais, até porque como foi só no segundo ano que eu comecei a ganhar gosto, eu achava que ainda havia muita coisa para explorar. Então não me apetecia sair da escola ali a meio do terceiro ano, ir para um estágio, não fui. E é uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, porque realmente o terceiro ano valeu a pena para construir o meu portfólio e para fazer aqueles que considero sido os melhores projetos que eu fiz na escola. E falando desses mesmos projetos, vou começar por este, que foi um projeto de ilustração, mais uma vez uma cadeira que não é do meu curso, eu escolhi à parte, que foi com o professor Mantraste, não sei se conhecem o Mantraste, é um ilustrador bué da fixe também, e também foi uma luzinha para mim naquela escola, porque ajudou-me mesmo também, guiou-me imenso, acompanhou o meu trabalho a todos os níveis, tanto da cadeira dele como de outras cadeiras, e pronto, este projeto foi totalmente livre, só tinha que ser ilustrado, então eu decidi fazer capas de álbuns antigas e comecei por fazer no meu caderno, pronto, que como já vos tinha dito é assim que eu faço tudo, eu desenho sempre primeiro as coisas em papel, comecei por desenhar as capas no meu caderno e depois desenhá-las no digital e fazer como se fosse tipo capas de vinil, e depois este projeto teve ligação com uma outra cadeira, que era a cadeira de projeto em si. Nós estávamos a desenvolver um projeto super complexo que nós tivemos 3 meses para fazer, que era o Alter Ego, e o objetivo era nós criarmos esta outra pessoa, que seria o nosso Alter Ego, que teria um trabalho completamente diferente do nosso e não podia ser tipo traced back to us, tipo os professores quando estivessem a avaliar não podiam conseguir identificar que este era o meu traço e que fui eu que o fiz porque nós íamos entregar o projeto sem assinatura. E eu adoro música e também outra razão pela qual eu quero ir para a direção de arte é porque eu adorava ser designer gráfica ou diretora criativa para a indústria da música e então para mim fez todo o sentido pegar no tema da música para fazer isto. E então decidi juntar as duas cadeiras de ilustração com o projeto para ilustração. Fiz isto que vocês estão a ver aqui, ficaram assim, pau. E depois vem o Alter Ego. E agora fazemos uma pausa para eu beber água. Tem ali.
Pronto, depois veio o Alter Ego, e este foi o projeto que... Este foi o pior e o melhor projeto da minha vida ao mesmo tempo. Da minha vida, eu tenho 21 anos, tipo, eu não faço ideia o que é que eu estou para aqui a dizer. Tipo, eu acabei de sair da escola. Pronto, whatever. Eu acho que também é fixe vocês terem aqui uma pessoa que está completamente perdida. Mas pronto, este foi o projeto mais fixe que eu fiz, na minha opinião, e foi o mais demorado. Então, nós deram-nos o briefing deste projeto em fevereiro. Foi fevereiro, não foi? Acho que foi fevereiro, pronto. E disseram-nos que era para entregar em maio. E eu pensei, fevereiro, março, abril, maio. Então, fiquei de férias em fevereiro, em março, abril e em maio. Entreguei em setembro. Pronto, fui... Calma, mas isto porquê? Não façam isto, não façam isto. A cena é... Desculpem. Porquê é que eu fiz isto? Porque quando vos dão tanto tempo para fazer uma coisa, era o que eu estava a falar há bocado ali com o Sr. Luís da folha em branco. Quando nos dão uma folha em branco, não é uma cena boa, nós temos de ter regras. A mesma coisa acontece com o tempo. Quando eu me vi com 4 meses à frente para fazer um trabalho, eu achava que tinha todo o tempo do mundo, então continuei a adiar, e a ter milhentas ideias, a não conseguir escolher uma. E pronto, foi isso que me aconteceu. A entrega era em maio, o exame era em junho, o recurso era em julho e a época especial era em setembro. Então eu só acabei a escola em setembro por causa deste trabalho. Mas pronto, o que é que eu fiz? Desculpem. Está tudo? Está. Pronto. Eu fiz um projeto. O projeto tinha que ser editorial, tinha que ser uma publicação com 40 páginas. Esta era a parte obrigatória. E depois tínhamos que criar uma personalidade que fosse completamente oposta à nossa, que tivesse outros trabalhos e que não pudesse ser tipo traced back to us. Eu não sei como é que é dizer isto em português, mas vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. E então eu criei 2 alter egos. Criei um alter ego e o alter ego do meu alter ego. Então criei a Eva Holm e o Elijah Urbach, que são, pronto, 2 pessoas distintas de mim e distintas uma da outra também. E depois eu faço sempre esta coisa, que é tipo, dá-me uma coisa muito simples. E eu penso como é que posso fazer complicado. É sempre assim. Então pronto, fiz o alter ego do alter ego para o meu alter ego. Ai, passei para trás, desculpem. Pronto, para o projeto... eu desenhei a Eva como sendo uma menina que vivia na década de 70 e sempre esteve muito ligada às cores e às flores, porque o seu pai era florista, e depois nós também tínhamos que escrever toda a história da personagem para esta publicação de 40 páginas. E ela era uma rapariga que vivia na década de 70, sempre viveu com o pai, a mãe não estava muito presente, estava sempre a trabalhar, o pai tinha uma florista, ela passava o dia na florista e depois tinha este amigo que ia lá visitá-la e um dia perguntou se ela não queria ir para a rua distribuir panfletos de publicidade com ela. E ela disse que sim. E ela passava os dias nesta florista sempre a desenhar no seu caderno e a sonhar, queria tanto desenhar para a minha vida, mas isso não era uma realidade. Então foi entregar panfletos de publicidade com o seu amigo para a rua e depois, eventualmente, foi um dia visitar a sede e viu como é que a publicidade realmente era feita, como é que era produzida, apaixonou-se pelos métodos de impressão e começou por baixo, até que eventualmente tornou-se designer de publicidade. E então, pronto, este é o trabalho da Eva. E um dia ela foi a uma festa, tipo uma festa punk underground em Nova York, e eu não sei porquê, e conheceu lá uma rapariga que ela era tipo RP de bandas underground e disse-lhe assim, olha, o teu trabalho é bué fixe. Isto porque depois ela mostrou-lhe o seu caderno. Eu não sei se me estão a seguir, eu estou a ser bué da confusa. Ok, ela mostrou-lhe o seu caderno e ela disse, uau, o teu trabalho é tão fixe, tipo, eu faço isto para estas bandas, posso ficar com o teu caderno? E ela ficou com o caderno e pronto, e entretanto começou a divulgar o trabalho dela, mas só que disse-lhe assim, mas tu não podes ser uma mulher, porque mulheres não são reconhecidas neste mundo. Então ela teve que publicar o seu trabalho sob o pseudónimo de um homem, é aí que entrou Elijah, e o que fez estas ilustrações, e depois ela, tendo sempre aquele gosto pela publicidade e também pela ilustração, começou a misturar estes 2 mundos e pronto, saiu este trabalho. Isto foi uma cena que me demorou imenso tempo a fazer e que eu gostei imenso do resultado. Tenho aqui o livro, se vocês quiserem ver, eu não vou passar pelas mãos porque eu tenho medo, mas podem vir ver no final, à vontade. Pronto. Fez também um anúncio para a Fanta.
Pronto, e depois chegou ao final mesmo do semestre, nós tínhamos projeto em 3 partes. Tínhamos com 3 professores diferentes e com cada professor estávamos a fazer uma cena separada. E nós tínhamos esta professora, que era a professora Paula, e foi com ela que nós tratámos de desenvolver tipo, o nosso portfólio e pronto, trabalhos para o portfólio se fosse necessário. E ela apresentou-nos um conceito que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, que é o objeto teaser. E o objeto teaser é suposto ser um objeto que serve como portfólio físico, ou seja, em vez de vocês, quando se candidatam a um trabalho, de enviarem um link no portfólio por mail, enviam o objeto para a morada e é suposto as pessoas ficarem encantadíssimas e contactarem-vos. Pronto. E eu, para o meu objeto teaser, fiz esta cena que eu acho que está muito engraçada, que é uma corneta. Eu também tenho ali o objeto teaser, já vos posso mostrar. E pronto, basicamente isto é tipo uma caixa de acrílico que eu também fiz à medida. Fui eu que desenhei a caixa, fui levar uma gráfica e disse, por favor, façam-me isto. E depois percebi, aquilo ficou tão caro que eu nunca vou mandar isto para lado nenhum, portanto vou voltar aos e-mails, mas a intenção é bonita. E pronto, fiz a caixa à medida, fiz o packaging e isto é suposto ser tipo uma caixa para um produto e na parte de trás tem um snippet do meu trabalho, como vocês podem ver, e depois quando vocês sopram a corneta tem o meu site escrito, eu acho que isso é engraçado. Pronto, aqui mais foto, isto não era suposto, aqui, pronto, eu desenhei a caixa e foi isto que eu dei à gráfica e disse assim, uma cena destas ali no meio, com estas medidas, e eles fizeram uma caixinha. E a seguir também podem ver à vontade se quiserem. Pronto, e depois veio o meu portfólio, que foi uma grande dor de cabeça fazer o portfólio, principalmente porque eu odeio código, então não fiz código, só meti coisas para lá, imagens e assim. Mas acho que até ficou fixe. Eu adorava poder mostrar-vos o meu site, só que pronto, infelizmente não consigo. E depois, uma coisa que eu tenho mesmo muita dificuldade, ainda hoje, não consigo fazer isso bem, é resumir coisas. Eu não consigo. A minha professora diz assim, escolham 3 trabalhos para o portfólio. Eu escolhi 38. Eu não estou a gozar, eu escolhi literalmente 38. Eu não consigo reduzir, e eu sei que é suposto o portfólio ser uma coleção dos melhores trabalhos, mas depois eu tenho tanto carinho por alguns trabalhos que eu não consigo tirá-los, sinto-me mal por eles, então acabo por encher aquilo de coisas. Mas agora já está melhor, eu estive a refazê-lo ontem, tirei uma série de coisas, portanto quando ele voltar ao ativo vocês podem ver. Pronto, isto é, aqui em baixo é o antigo, em cima é o recente. Pronto. Depois acabei a escola e senti-me assim durante tipo 2 meses da minha vida, e agora? E depois aconteceu isto, eu fiz 2 tatuagens, isto foi a cena mais aleatória que já me aconteceu na vida. Eu ainda não sei como é que isto me aconteceu, que foi, eu meti um tweet a dizer, fiz 2 tatuagens. Uma delas diz, esta é a minha primeira tatuagem, mas essa não importa muito. E a outra diz, dá save aqui na minha mão, que é para não me esquecer de guardar os trabalhos. Tipo, o Ctrl S, estás a ver? Obrigada. Ok, não estava à espera dessa reação, mas pronto. Então, uma delas diz dar save e eu meti um tweet a dizer malta, olha a minha tatuagem e, sei lá, tipo 3 dias depois recebo um mail a dizer vimos a tua tatuagem, queres trabalho? Foi literalmente isto. E pronto, imaginem, eu tinha acabado de sair da escola, não sabia muito bem o que é que eu estava a fazer, precisava de dinheiro e disse pode ser. E então fiquei com um trabalho. Pronto, estou a fazer... Santinha? Nada. Neste momento estou a trabalhar como designer para uma empresa e foi tudo assim que aconteceu, um bocado estranho. Isto aqui é só uma cronologia para nos situarmos um bocadinho. Eu estava à espera de demorar mais tempo a dizer isto, por isso meti aqui isto, mas eu acho que vocês até estão a seguir bem. Estão, não estão? Ok, fixe. Então... Eu, bebé famosa das internets, segui artes, design gráfico, odiei, quis desistir. Ok, afinal é fixe. Oh não, pandemia, comecei a gostar, bué, o curso acabou. Oh não, e agora? Trabalho? Pois, eu meti ali, trabalho / chorar um bocadinho todos os dias. Isto eu acrescentei ontem à minha apresentação, porque todas as palestras que eu ouvi aqui estão-me a fazer querer desistir do meu trabalho, a despedir do meu trabalho. Mas isso não é uma cena má, isso é uma cena boa, porque tipo, sei lá,
eu estou a fazer um trabalho que me dá dinheiro, mas como ontem esteve a dizer a Catarina, isso é uma cena que não é tudo e eu neste momento sinto que preciso de mais e eu não estou a evoluir no trabalho onde estou. Isso é uma cena... Epá, eu não sei porque é que eu estou a falar disso com vocês. Parece que somos todos bem amigos. Mas pronto. Eu vou pensar melhor sobre isso e depois comunico. E, entretanto, comecei também a fazer freelance no segundo ano, uma cena que eu ainda não tinha falado. No segundo ano, quando foi aquela altura que eu comecei a gostar um bocadinho mais do que comecei a fazer, comecei a fazer freelance, isto porque eu, antes de ter o meu portfólio naquele site que eu vos mostrei, já tinha montado um site no Adobe Portfólio onde tinha os meus trabalhos e comecei a conseguir fazer algumas coisas de freelance. Tanto coisas próprias, como agora mais recentemente para uma agência alemã, que foi uma cena que eu também achei bem fixe. E depois aconteceram ali duas coisas aleatórias no canto, que foi, eu desenhei uma lata para a Red Bull e eles agora dão-me Red Bulls. Acho que sou patrocinado ou assim, eles mandam-me latas. E depois fiz um vídeo também para a Paperlike, que é a marca das películas do papel. Pronto, whatever. Agora aqui tenho umas coisas de freelance que eu fiz, que foram assim as mais... fixe para mim, no sentido em que trabalhei com pessoas grandes e também, tipo, realização pessoal. Pronto, a primeira não sei se já conheciam ou não, mas eu fiz a merch do Batáguas do ano 2020, fiz a do ano mesmo e fiz a do verão, portanto temos aqui, o relatório Diogo Batáguas, fui eu que fiz estas camisolas. Depois fiz um CD para um conjunto, dois rapazes muito fixe mesmo, que eles fazem música contemporânea portuguesa para guitarra e tenho ali os CDs. Eu tenho ali as cenas todas, vocês no final podem vir ver à vontade. Pronto, foi a primeira cena que eu fiz em que eu tive que realmente preparar fecheiros para impressão. Fiz tudo mal, tudo. Tipo, aquilo que vocês aprendem aqui é o que falta no meu curso. Mas é na boa, eu vou aprendendo à medida que faço. E... pronto, acontece, mas correu bem, ficou bonito. Depois eu tive muitas conversas com a gráfica, PDFs para a frente e para trás, eles a explicarem e depois eu estava tipo, oh meu Deus, eu sou designer, estou a fazer isto tudo mal, parece mal. Mas pronto, foi tranquilo. Fiz depois este outro projeto que se chama Post-Hoc Ergopropteroc, acho que disse isto bem, que também foi um projeto em que eu fiz um álbum, também para os mesmos rapazes 2 anos depois, e eu adorei este trabalho, porque eu tive liberdade criativa total. Isto é tipo, desta vez não foi música contemporânea portuguesa para guitarra, mas foi música para guitarra elétrica e era uma cena totalmente experimental em que eles mandaram-me um vídeo de 45 minutos e disseram, olha, faz o que quiseres. E eu meti o vídeo a tocar para aí 2 ou 3 vezes e estava só a desenhar enquanto ouvia a música e acabou por sair isto. A máquina de costura tem um significado porque está presente numa das partes do vídeo, que cria ali uma simetria entre eles os dois e eu achei fixe meter a máquina de costura também na capa. Portanto, este foi o resultado. Aquilo são algumas experimentações e ficou assim o CD. Eu adorei fazer isto. Pena ter ali o logo do município de Faf, mas pronto. Acontece. Isto sou eu e o CD quando ele chegou à minha casa. Muito contente por ver uma coisa minha ali. É sempre uma cena fixe. Tipo, é fixe fazer trabalhos digitais, mas quando vêm as coisas na mão e pensam, uau, fui eu que fiz isto, é uma sensação muito fixe que eu não tive muito por causa de ter estudado grande parte do meu curso em pandemia. Eu nunca tive maquetes físicas do meu trabalho, tenho muitos poucos exemplos para vos mostrar e tenho pena disso. Pronto, e depois alguns trabalhos mais recentes que tenho feito enquanto me descubro. Isto são só coisas que eu faço nos meus tempos livres. Continuo a gostar muito de animação e de ilustração, mas continuo a achar que quero focar-me mais no design gráfico puro e duro. Tipo, pelo menos estudar um bocadinho mais sobre isso. Pronto, tem aqui mais coisinhas. Podem ver também isto no meu Insta. O meu @ é Durão do Zero. E pronto, uma pequena reflexão sobre o curso que eu tirei, que acho que a Catarina ontem também já falou sobre isso, e que eu posso basear um bocado neste póster pelo que diz ali em baixo, que é: a luta pelos direitos das mulheres tem que incluir todas, tem que ser transinclusiva, queer e antirracista. Isto também entra naquilo que é o papel de um designer gráfico. Os designers têm que ser as pessoas mais abertas do mundo. Tipo, o design, antes de servir um propósito, tem que servir pessoas. E pessoas são todas. Nós não podemos ser
exclusivos com as pessoas, e isso é uma coisa que infelizmente eu não aprendi no meu curso. E tive ontem a falar com a Catarina, e para além de educar as pessoas para a School of Life, eu senti muita falta de educar as pessoas também para comunicar com outras pessoas. Por exemplo, dou-vos um exemplo, uma vez eu tive um trabalho em que um professor de História chega à aula e diz: vamos fazer um trabalho sobre um designer. Tem aqui uma lista de 20 designers, escolham um, façam um trabalho. Adivinhem quantas mulheres havia na lista? 0! Pronto. E isso tem que ser mudado. Nós temos que dar exemplos, temos que falar, e os professores têm que fazer melhor. Os professores têm que fazer trabalho de pesquisa, os professores têm que educar para o mundo em que vivemos, e eu acho que isso faz mesmo muita falta, e é a cena que eu mais tenho pena do curso onde tive, e por conversas que tenho com outras pessoas, o cenário infelizmente é o mesmo no país inteiro, e é uma coisa que tem mesmo que ser mudada urgentemente. O sistema de ensino tem que ser requalificado, e todo o programa também. Nós aprendemos coisas que não têm jeito nenhum, e depois não aprendemos coisas que fazem falta realmente. E falando nisto também, um livro que eu aconselho a ler é este, chama-se Extra Bold, The Feminist, Inclusive, Anti-Racist, Non-Binary Field Guide for Graphic Designers, e é um livro incrível que nos explica realmente as origens do design. Isto também para falar que o design que nós estudamos na escola é eurocêntrico. É uma coisa que eu não compreendo, porque o design não tem origem total na Europa, pelo contrário, e é uma coisa que nós não exploramos de todo. E pronto, leiam este livro se quiserem informar-se um bocadinho mais sobre o assunto, e deixem-me ver o que é que eu tenho mais. Isto sou eu agora. Desculpa, isto é só para dizer que eu estou um bocado perdida na vida, mas depois falamos sobre isso lá fora no café, se quiserem. Pronto. E pronto, é isso, eu ainda estou perdida. Não sei o que é que eu quero fazer, na verdade não faço a mínima ideia. Sei que não estou muito feliz no trabalho que estou, mas também é o primeiro trabalho. Ontem o Kevin disse que teve 4 anos a desenhar unhas para a Cristina Ferreira, não sei, portanto podia ser pior. Eu estou no trabalho onde estou há 5 meses, quero fazer mais e quero ter tempo para explorar, porque eu sinto que ainda só vi e só conheço um bocadinho daquilo que eu ainda posso vir a fazer. E isso, por outro lado, também me entusiasma, porque eu sei que estou mesmo a começar, não há pressão em cima de mim. Sem ser o dinheiro, isso é um bocado chato, mas vamos esquecer que isso existe agora. E pronto, é isso, obrigada. Calma, só uma definição de designer pela minha irmã. Isto é o que ela acha que eu faço. E agora, ok, obrigado. Tá. Ok, tá. Ok, fantástica apresentação. Acho que toda a gente gostou, não foi? Ok. Agora vamos passar para as perguntas, se alguém tiver. Façam perguntas à vontade, não tenham vergonha. É porque eu normalmente tenho boa vergonha também. Ou então, se não quiserem, também é na boa. Depois parece mal se vocês não fizerem agora. Não façam, se não quiserem. A minha animação, porque o Alex estava a pedir para eu dizer, chama-se Introspeção da Mente, podem ver no YouTube. É isso, não é? E o concurso é o Cinanima. Isso. Boa tarde. Olá. Tu disseste que não sabias bem o que é que estavas a fazer, ou o que é que querias fazer, como todo mundo aqui acho que não sabe bem o que é que quer fazer na vida. Mas sentiste alguma pressão dos teus pais a seguir uma certa vocação? Obrigada. Nunca senti pressão nenhuma dos meus pais, porque os meus pais também são pessoas super proativas, super... O meu pai não tanto, o meu pai é um bocado tono, mas a minha mãe é muito... O meu pai está-me a ver no YouTube, espera aí. Oi, pai. Não, espera, com tono eu queria dizer que ele é das informáticas. Eu acho que há pessoal aqui de informática, não há? Não, aqui se calhar não, mas há nesta escola. Olá, tudo bem? Não, o meu... Ok, calma, a pergunta. Nunca senti pressão dos meus pais, porque a minha mãe, o meu avô, esse lado da minha família, da minha mãe, também são pessoas muito artísticas e sempre me disseram para eu seguir o que eu quisesse, desde que fosse feliz. É um bocado aquele clichê, mas é verdade, eu não ia seguir uma coisa que eu não quisesse.
Eu sei que isso infelizmente não é o cenário para toda a gente, mas tive sorte por a minha família me apoiar sempre no caminho que eu quis seguir. E agora estou aqui a viver com eles porque não tenho dinheiro para sair de casa, coitadinhos. Mas pronto, agora estão a pagar por me terem deixado, tipo, isso é com eles agora. Mas não senti pressão. Aí, ok, vai dar silêncio. Alô. Olá. Fala-me sobre as raspadinhas que tu ofereceste à tua família no Natal. Por favor. Bem, é por isso que eu quero sempre meter o meu trabalho no site, porque eu acho que as coisas têm um valor para mim. Tiveste lucro? O quê? Tiveste lucro? Não. Imagina, pronto, eu vou-vos explicar. Eu no Natal do ano passado, há 2 anos, não me lembro, eu quis dar uma prenda à minha família toda e como eu nunca tive dinheiro assim para dar prendas à família toda, nunca dei, mas este ano fiquei tipo, ok, é este ano. Então comprei uma raspadinha de 2 euros para toda a gente da minha família e depois fiz uns cartões. Eu acho que o meu site está ativo no meu computador. Não, mas eu não tenho net, esqueçam, estou-me sempre a esquecer. Eles estão a ligar? Pronto, eu acho que está no meu site. E eu então comprei uma raspadinha para a minha família, para toda a gente da minha família, e depois fiz uns cartões a dizer que se eles ganhassem alguma coisa tinham que me dar, mas havia regras, tipo se ganhassem pelo menos 50 euros tinham que me dar X%, se ganhassem 100 tinham que me dar X%. Pronto, e foi bem engraçado, tipo eu fiz o design dos cartões como se fossem tipo cartões de visita, ficaram muito, muito engraçados e a parte da frente do cartão tinha a minha cara assim. E pronto, o meu tio ganhou 20 euros, foi a única coisa, portanto não atingiu os 50, não ganhei nada, mas eles, adorei ver tipo, a reação deles, foi muito engraçado. Yeah. Obrigada. Nada. Inês, o teu pai está aqui a dizer Oh, o não. meu pai é um bocado tona. O que eu- Informática. O que é que ele... Programador de jogos, croma. Espera, o que é que ele disse? O que é que ele disse? Programador de jogos. Pronto, meu pai, pronto, é isso. Opa, não acredito, oh pai. Porra. Mais alguma pergunta para a Inês? Ok. Opa. Não precisas estar nervosa. O quê? Não precisas estar nervosa. Pode ser, desliguem o stream. Desculpa. Eu disse não precisas estar nervosa primeiro. Estou bué nervosa, man. Está tudo bem. Obrigada. Olha, queria-te fazer uma pergunta. Como é que tu lidas com o facto de seres tão conhecida, mas teres que te focar no teu trabalho? Tipo, o quão difícil é, por exemplo, estás no dia-a-dia, tipo, encontrares alguém, tipo, a pessoa, tipo, fazer, tipo... Como é que eu tenho de explicar? Ok, isto... Eu acho que estou a entender o que estás a Espera. dizer. Como é que lidas com a tua, tipo, popularidade, entre aspas? Isso é bué. O quê? Não, eu não estava a dizer que eras uma figura pública, ok? Eu estava a dizer como é que... Ok. Eu estava só a perguntar como é que lidas com o facto de seres conhecida com tanta gente e mesmo assim teres que focar tipo, no teu trabalho. Imagina, eu não ligo muito a essa parte. Tipo, claro que agora estou aqui... Ai, bué da luz, porra. Claro que agora estou aqui e tipo, sei que vocês provavelmente conhecem e fico bué da nervosa. Então a parte para mim que é difícil separar é... Estas pessoas estão aqui para ver o meu trabalho, não para me ver a mim. Isso é uma separação, como eu estava a dizer no início, que eu ainda não sei bem fazer. Porque eu fico nervosa por estar aqui, por vocês me conhecerem, não é por estar a mostrar o meu trabalho. Isto eu estou-me a cagar, eu sei falar sobre isto, estás a ver? Eu fico nervosa porque... Eu fico nervosa porque sei que vocês podem estar a pensar coisas, eu não sei porque é que eu fico nervosa. Mas a cena no dia-a-dia, eu não ligo muito a essa parte. Tipo, há bocado a Joana estava-me a dizer uma cena no bar, que foi, eu estava lá sentada e estava um pessoal a passar por mim e eu disse assim, meu Deus, aquela é Inês Durão. Meu Deus, aquela é Inês Durão. E eu ouço, estás a ver? Mas tipo, e a Joana disse, como é que tu consegues, tipo, as pessoas olham bué para ti, focam bué em ti e tipo, é uma cena que eu não ligo muito porque não me diz grande coisa, estás a ver? Claro que se alguém vier falar comigo e tipo, há bocado, aquela menina que está ali veio falar comigo no bar e disse assim, tu és mesmo a Inês Durão? Tipo, isso é uma pergunta que eu não sei responder, tipo, eu sou a Inês Durão desde que eu nasci, estás a ver?
E depois eu convidei-a para vir e agora ela está ali. Tipo, eu gosto bem que venham falar comigo, mas não é uma coisa que... E essa cena de me reconhecerem não é uma coisa que me afete no dia-a-dia. Só nestas situações específicas que eu não sei muito bem em que focar os meus nervos. Basicamente é isso. Pronto, obrigada. Nada, obrigada eu. Ok. Não há mal nenhum, não há mal nenhum. Eu fico contente. Ok, temos aqui uma pergunta. Olá Inês, Olá. eu queria te perguntar se aquele álbum que tu fizeste dos 21 Pilots, Sim. se teve alguma influência naqueles dois rapazes terem te pedido para fazer o álbum Estás a deles. falar do... Eu fiz um álbum de 21 Pilots, mas já foi há bué de tempo. Não sei se estás com a... aquelas cores e... Isso foi... Ia bem, tu lembras-te disso? Eu já não me lembrava disso. É que eu achei que a imagem estava mesmo fixe e podia ter tido Obrigada. alguma influência. Epá, eu por acaso não sei se teve alguma coisa a ver. Eu não me lembrava bem disso. Eu já não me lembro onde é que eu tenho isso. Duvido que tenha tido alguma influência. Eu acho que foi mesmo tipo... Eu passo a vida a meter cenas na net. Eventualmente eles devem ter visto. Eu acho que eles também não mencionaram como é que chegaram até mim. Mas... E depois também é uma daquelas situações em que... Opa, podemos falar sobre isto. Eu não vou falar de dinheiro, não é? Claro que é. Pronto, foi uma daquelas situações em que o cliente chegou até mim sem ter muito dinheiro. Mas é uma coisa que eu queria fazer porque eu sabia que eventualmente queria trabalhar em alguma coisa relacionada com música. Tipo, queria envergar pela indústria da música. E então eu aceitei o trabalho sob as condições de, olha, eu faço isto por vocês e, tipo, no futuro, se precisarem de ajuda com mais algum projeto, falem comigo, pode ser que eu vos consiga ajudar. E na segunda vez que eles vieram falar comigo, já tinham mais dinheiro, o que é bué fixe. E o trabalho saiu melhor, porque eu também já sabia fazer coisas mais bonitas. Eu não sei porque é que eu disse isto, não tem nada a ver com a tua pergunta, mas não vieram por causa disso, mas fiquei muito contente por terem vindo. Pronto, é isso. Obrigada. Pergunta. Aí? Não? Aí? Ok, vamos lá. Obrigada. Olá. Olá. Eu gostava de pôr a seguinte questão. Na empresa onde tu trabalhas, qual foi o trabalho mais difícil que fizeste até hoje? Ok. A universidade sei que foi o portfólio, como referiu, Ok. certo? O que? O Desculpa. portfólio não foi o mais difícil? Não. O portfólio fiz eu, para mim mesma. O trabalho mais difícil da empresa onde eu estou, bem, honestamente não foi nenhum. Porque o trabalho que eu faço é bué da fácil, mano. Por isso é que eu não estou a gostar muito. Não, eu é que podia... Estou a perguntar por cada trabalho é um trabalho e cada cliente é um cliente. Há empresas mais exigentes, outros não. Sim, mas eu não estou, imagina, eu não estou a trabalhar para uma agência nem para um estúdio em que tenho vários clientes a chegar até mim e eu desenvolvo trabalhos para esses clientes. Eu estou a trabalhar numa empresa que faz um tipo de coisa e todo o conteúdo que eles produzem é sobre essa coisa. Ou seja, eu não tenho clientes, eu trabalho com a empresa, entende? Sim, já estou a ver. Por exemplo, imagina uma empresa de vinhos, por exemplo. Uma empresa quê? Vinhos. Isso. Mas essa questão. Qual foi só esse trabalho? Foi o mais desafiante que o teu chefe pediu para divulgares a marca? O trabalho mais quê, desculpa? Desafiante para divulgares a empresa. O mais desafiante. Epá, eu não quero, não sei como é que é dizer isto, mas honestamente nenhum. É porque eu não... Imagina, o trabalho que eu faço é relativamente fácil, entende? É tipo, dão-me um tópico, dizem, precisamos de publicar isto, eu pego, plup, plup, tuc, 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 piu, e faço. E está. Cada trabalho é um desafio e há uns mais Sim, fáceis e outros mais difíceis. Sim, claro. Até essa questão. Exatamente, só que, olha, posso dar um. Foi um projeto que eu tive que fazer e eles iam lançar um serviço novo e tinham que fazer um vídeo a anunciar esse serviço. E eu que não mexo no After Effects há 3 anos,
tive que planear o vídeo todo, então, estás a ver? Tipo, planear o vídeo todo, desenhar os frames todos, por camadas no Illustrator. Odeio usar camadas no Illustrator, sou uma grande mess com camadas, tive que fazer isso tudo. E montar o vídeo, tive, claro, a ajuda de outra pessoa para montar o vídeo, que a pessoa sabe animar. E pronto, esse foi o trabalho mais desafiante que eu fiz. Diz. Eu também estou praticamente no mesmo barco, já não mexo no Premiere há anos, porque eu já venho de ser profissional há 7 anos que eu já nem mexo no Premiere. Eu és a única. Ok, obrigado. Pois, isto. Yeah. Bem, malta, vamos agora passar aqui à apresentação. Pronto, isso só. A animação. Já agora esta música, só para dar contexto enquanto não temos som, eu escrevi esta música em 2019, quando estava... Ai! Ok, eu escrevi esta música em 2019. Introspeção. Ai, calma. Ai. Pronto. Escrevi esta música em 2019, na praia. E depois esqueci-me dela e depois tive este trabalho que tive a fazer em 2020. Não, escrevi em 2018. Em 2020 tive a fazer este trabalho e o briefing era... Façam uma animação no mínimo de 2 minutos sobre o que quiserem. Pode ser um poema, pode ser uma história, pode ser uma música de outra pessoa, pode ser o que vocês quiserem. Então eu tinha esta música escrita, tocava às vezes e pensei, por que não fazer um vídeo para esta música? Só que, como eu vos disse, estávamos em pandemia e lá na ESAD das Caldas nós temos estúdios de gravação mesmo, só que nós não podíamos ir para a escola. Então eu gravei isto tudo numa tarde, no iPad, no GarageBand, e tipo, a bateria sou eu a bater no meu caixote do lixo e o tchic-tchic sou eu a abanar uma caixa de arroz e depois eu estou a cantar e estou a tocar viola. Pronto, é isso. Espero que gostem. Introspeção da mente, só sente ou não sente, por sentir em demasia. E se sente, fica crente que um dia não andará sozinha. Introspeção da mente, só sente ou não sente, por sentir em demasia. E se sente, fica crente que um dia não andará sozinha. E cá dentro já não há nada cinzento, é só cor e alegria. E cá dentro já não há nada cinzento, é só cor e alegria. Introspeção da mente, só sente ou não sente, por sentir em demasia. E se sente, fica crente que um dia não andará sozinha. Sei que sentes o que eu senti, é por isso que contigo é para a vida. Sei que sentes o que eu senti, é por isso que contigo é para a vida. Nada é coisa não eu e tu, nada é coisa não eu e tu, nada é coisa não eu e tu, nada é coisa não eu. Tariraruta, ta ta ta, tariraruta, ta ta ta, tariraruta, ta ta ta, tariraruta. Introspeção é o que eu faço quando estou no embaraço, quando sempre me laço, dois pés já no meu passo, diferente a toda a gente, separada da minha mente, só flutuo lentamente até me trazeres adentro. Tariraruta, ta ta ta, tariraruta, ta ta ta, tariraruta, ta ta ta, tariraruta. Introspeção da mente, só sente ou não sente.
Obrigada. Já estou. Estava brutal, estava Obrigada. fantástico. Ok, se agora já ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Se quiserem ver as cenas que eu trouxe, estão à vontade, podem vir mexer e vê-las na mão. E é isso. Obrigada. Ok, vamos agora passar para o nosso próximo orador. O nosso próximo orador é o Carlos Coelho. Carlos Coelho é uma das grandes referências portuguesas no domínio da construção e gestão de marcas. Ao longo de 34 anos, conduziu centenas de projetos de algumas das marcas mais relevantes de Portugal, como o Multibanco, Vodafone, Yorn, Galp Energia, RTP, Small, TAP, TAP Portugal, Sonai, Fidelidade, The Navigator Company, entre muitas outras. É autor do livro Portugal Genial e coautor do livro Brand Taboos. É professor, colunista, comentador de televisão e foi autor e apresentador do programa TV Imaginação. E fez, nos últimos 5 anos, mais de 200 palestras. Foi distinguido como personalidade de marketing no ano 2005 pela Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e é desde janeiro de 2007 fundador e presidente da IVT Brand Corp, uma consultadora internacional de criação, inovação e gestão de marcas, onde já acumulou mais de 200 prémios, entre os quais a eleição de 14 vezes como empresa do ano, o prémio para o melhor projeto de branding com a marca Leia e o Leão de Ouro em Cannes, vendo reconhecido o projeto de marca da Sonai como o melhor do mundo. Uma salva de palmas. Carlos Coelho. Então, boa tarde a todos. Estava a dizer que vou ligar aqui o meu computador antes de começar a falar e antes de... e antes de partilhar aquilo que tinha pensado falar convosco. Eu já tive a idade da Inês, embora não pareça, não é? E a minha base de formação é em design gráfico. Foi isso que eu fiz na escola, em Lisboa, no IAD. E talvez porque não fosse um bom designer que consigo estar aqui hoje, porque decidi fazer uma empresa de design em vez de ser designer. Ou seja, os caminhos do design são muitos e eu, porque não era tão bom a executar, resolvi seguir o caminho de tentar ajudar os outros a executar. E essa, no fundo, é um pouco da experiência que gostava de partilhar convosco, aqui num campo um pouco diferente. Venho-vos trazer... Gostava de trazer uma série de mensagens e talvez a mais importante de todas seja a importância de ser designer. Eu trabalho desde 1985 na cozinha das marcas. E a cozinha das marcas, porque é que usei este termo da cozinha das marcas? Na cozinha das marcas há facas, há fogo, há stress, certo? Alguns de vocês... Como? Há panelas, pode haver algumas panelas. Há muitos ingredientes. E esses ingredientes, nós temos que saber organizá-los e partilho aqui convosco alguns dos projetos. Este mais recente, um projeto... Nós trabalhamos em aviação, as companhias aéreas portuguesas fizemos todas. Este é um projeto recente
recente, não recente, a imagem total, mas a utilização das fuselagens dos aviões para transmitir alguns dos aspectos diferenciadores dos Açores, e tentando que cada marca possa contribuir como um mensageiro daquilo que nós estamos a fazer. Vão ver que a minha apresentação é muito nesse sentido. Quero só partilhar alguns dos projetos que me dão muito prazer, fazer a marca da TAP, e talvez deixando para quem é designer e para quem vai expressar-se visualmente, esta marca foi feita há 20 anos. E sabem porque é que dura? É porque é feita levando em consideração o conteúdo e não o contexto. É feita quase como se fosse feita numa cave. Tentem, quando estiverem a fazer design para durar, esquecer-se do que está à vossa volta. Porque o que está à vossa volta é passageiro. Certo? Será sempre passageiro. Um dia está sol, outro está chuva. E, portanto, para conseguirmos que uma marca dure mais tempo e que seja capaz de vencer a erosão do tempo, ela precisa de assentar em princípios. Aquilo que tentámos fazer na TAP, foi há 20 anos mostrar um Portugal contemporâneo. Toda a gente me dizia: Carlos, nós estamos cansados de verde e encarnada, que as cores da bandeira portuguesa não são boas. Eu dizia: mas como? Como isso? As cores da bandeira representam aquilo que é a nossa identidade e, portanto, aquilo que fizemos foi abrir um pouco essas cores. E depois fomos desenvolver umas tintas, e falava-se de uma gráfica, fomos para a AkzoNobel, as tintas que se pintam os aviões, e desenvolvemos, foi a primeira vez numa companhia aérea que foram usadas tintas com micropartículas de micas que permitem os efeitos luminescentes. Na próxima vez, quando olharem no aeroporto, vejam os efeitos luminescentes das cores, que permitem que olhemos para este Portugal, que é de nós todos, com este orgulho. Esta companhia ainda existe, é White. Esta marca foi criada, White, porque é uma companhia que serve outras companhias. E, portanto, seria, de alguma maneira, uma marca branca, não no sentido depreciativo do termo, mas que pudesse servir para outras companhias. Ao longo destes anos todos, fizemos muitas marcas, sempre com o cuidado de que elas representam o país. E que quando estamos a fazer uma marca, estamos a escrever um capítulo da história desse país. Através das marcas conseguimos modernizar o país, e foi isso que tentámos fazer nos Correios, foi isso que tentámos fazer mais do que uma vez já na RTP. Foi aquilo que fizemos já 2 vezes na Galp, passando primeiro, numa primeira fase, de uma empresa pública para uma empresa privada, e agora, cerca de há 5 anos, preparando a marca para um universo mais digital e, sobretudo, para a diversificação das energias. Mais uma vez aqui, onde ver aqui na linha dos projetos que apresento, poderia apresentar muitos, mas há aqui uma linha assumidamente patriota e nacionalista. Há muito tempo, e estava a dizer, a Inês é da Figueira da Foz, uma parte do meu primeiro trabalho foi vir à Figueira da Foz, na altura a Soporcel, não sei se certamente conhecem, e tínhamos feito na altura a marca Navigator para o papel de escritório, marca essa que hoje é líder mundial. Quando foi preciso fazer a mudança a empresa depois Soporcel juntou-se com a Portocel e, portanto, passou a ter um nome impronunciável, chamada Portocel, Soporcel. E então fomos buscar a Navigator Company, assumindo que o nosso papel é mais do que apenas o nosso papel, com um símbolo feito em cima do escudo armilar e a tipografia desenhada precisamente em cima desse escudo. Este projeto, a Sonai mudou agora de marca, não fez connosco. Este foi o projeto que ganhou o Leão de Ouro em Cannes, onde nós desafiámos todos os princípios, desafiámos aquilo que tínhamos aprendido ao longo da vida, que era que as marcas têm que se reproduzir. Tecnicamente, quando desenha uma marca, ela tem que ser capaz de aguentar a sua fisicalidade, digamos, dentro de um quadrado de 1 por 1. Nós aqui quisemos pôr isso em causa, esta é uma marca que se desenha
com pingos de água. Se eu deitar 60 pingos, eu consigo desenhar a marca, porque são circunferências concêntricas que se manifestam e que significavam os círculos de expansão da Sonai pelos diversos negócios e pelos diversos países. A Sonai tem 50 mil pessoas em vários continentes, é a maior empresa portuguesa e, portanto, era nessa perspectiva que queríamos fazer. Esta é a parte industrial da Sonai, que fez uma ligação com a Arauco. A Arauco é uma empresa chilena, é uma empresa de indústria de madeira. A Sograp é uma das grandes empresas portuguesas de vinho, que certamente já ouviram falar, ou pelo menos já beberam, já ouviram falar no Mateus Rosé, certo? E esta empresa, que ganhou mais do que uma vez o prémio da Best Winery in the World, tem vinhas em Portugal, em Espanha, na Argentina, no Chile e na Austrália. E aquilo que esta marca significa, o símbolo é o Mateus Rosé transformado numa wine torch, na medida em que o objetivo da empresa é levar para o futuro o legado dos grandes vinhos que fazem. O Mateus Rosé é um vinho muito, muito gozado pelos portugueses, não é? Que dizem que não é vinho, que é alguma coisa que não é. Esta empresa, o Mateus Rosé, é uma inovação que foi feita pelo fundador da Sograp e que de facto conseguiu inventar um vinho com uma cor nova, com uma garrafa inspirada no cantil da guerra e que conseguiu levá-lo a todo o mundo. E essa é uma grande vitória para esta empresa. Por último, há aqui uma veia assumidamente de Portugal, fazemos muito trabalho territorial. A marca Portugal Sou Eu foi feita precisamente para cada um de nós pensar que está nas nossas mãos desenvolver o país através das escolhas que nós fazemos. E, portanto, ao comprarmos produtos portugueses, não necessariamente comprar produtos piores e mais caros, mas ter essa ligação com o país. E começando, no fundo, um pouco esta apresentação ao contrário, dizendo, bom, estas são marcas que fiz, enfim, quando digo que fiz com muita gente, com muitas centenas de pessoas, onde eu sou o maestro de uma grande equipa. E tudo isto que se vê feito, então o que é isto? O que é uma marca? Vocês andam a estudar e muitas vezes quando se fala em design não se percebe muito bem o que é isto de uma marca. Todos vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Fazer uma marca é isso. É definir um território. É tão simples quanto isso. Qual é que é a dificuldade de fazer uma marca hoje? É que os territórios estão a mexer. Por isso, se estiver a fazer xixi, não riu. Sim, uma marca é a definição de um território. Dificuldade da marca, os territórios estão a mexer. Qual é que é o conselho? Para deixarmos a nossa marca, temos que estar sempre a fazer xixi. O que é que mudou no mundo das marcas? Estamos ligados, certo? Certo, estamos ligados. Estando ligados, o que é que isso significa? Eu gosto particularmente desta imagem que me diz que aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali. Porque a outra metade está aí. Ou seja, aquilo que se passa numa marca hoje é mais ou menos metade-metade. Ou seja, qualquer um de nós vai para a internet e diz bem ou mal de uma marca, ou diz que disse, ou diz que viu, ou diz que sabe. E, portanto, mais ou menos metade da marca somos nós que fazemos e a outra metade são os outros. Está nos olhos das outras pessoas. Portanto, temos que controlar metade e fazer a outra metade. E, sobretudo, acreditar que há uma realidade visual, há uma realidade da importância do que se vê, que não é uma nova realidade, que, na verdade, é uma lembrança
daquilo que já passamos. Vejam esta imagem. Este atleta está a fazer, digamos, está a fazer alguma coisa que talvez possa não voltar a conseguir repetir. Mas ninguém está a olhar para ele. Não basta ser, é preciso parecer. Fazer uma marca é precisamente sermos capazes de garantir que aquilo que temos tem uma qualidade intrínseca, mas quando estamos a trabalhar na marca, estamos a trabalhar essencialmente na qualidade percebida. Ou seja, naquilo que os outros veem. As marcas não são sinais visuais, são manifestos, são coisas de profundidade. E conhecem esta marca? Ninguém conhece esta marca. Conhecem de certeza absoluta. Certo? E o que é isto? Algumas pessoas se juntaram para contestar com o aumento dos combustíveis. Mal eles sabiam que eles iam aumentar tanto. Isto já foi há uns anos. E pensaram, bom, vamos nos juntar e vamos arranjar uma maneira de nos distinguirmos. Pegaram naquilo que tinham, que temos todos nos carros e criaram uma marca. Hoje não sabemos quais são os seus... Não sabemos ao que é que vêm, mas sabemos quem são. Já ouviram falar desta marca? Chama-se Isis. Já ouviram falar da Isis? A Isis declarou que queria ser a Apple do terrorismo. Não digo isto com nenhum gosto. Apenas vos quero chamar a atenção que vivemos num mundo de marcas, onde os serviços são marcas, os produtos são marcas, as pessoas são marcas, os territórios são marcas e os terroristas são marcas. A Isis mata as pessoas sempre da mesma maneira. A Isis veste-se sempre da mesma maneira, usa as metralhadoras da mesma maneira, faz os vídeos sempre da mesma maneira. E sabem porquê? Porque quer ser líder na angariação de fundos para a sua causa e na angariação de pessoas para se matarem pela sua causa. E têm conseguido. Têm conseguido, no mundo das marcas, suceder. Conhecem esta marca? Foi o primeiro Ford. Houve um homem, o Sr. Henry Ford, que, numa altura onde se andava a cavalo, disse, não, nós vamos inventar alguma coisa. E sonhou uma marca nova. Este era o Ford T. E pôs o mundo a sonhar. E construiu uma das empresas mais valiosas do mundo. Ford Motor Company. Só que nesses 100 anos foi-se esquecendo da razão pela qual construiu a empresa. Não ele próprio, mas a empresa. Foi construindo veículos cada vez mais utilitários. Até que apareceu este homem, que conhecem, certo? É o Elon Musk, que voltou a fazer com que as pessoas voltassem a sonhar. E foi criticado, e disseram que não era possível, e que os carros não eram bons, pois este senhor, e para fazer long story short, é neste momento o homem mais rico do mundo. A Ford Motor Company passou a ser deste tamanho, do tamanho de uma formiga. O que é que isto significa? O poder das ideias e o poder das marcas. O que é uma marca em termos estratégicos e, no fundo, também gostava de passar esta mensagem de uma forma simples. O que é fazer uma marca com um sentido estratégico? É muito simples. É fazer cada um dos layers, cada uma das aplicações, cada um dos elementos na sua singularidade, mas que, no seu conjunto, tenham a forma final que nós pretendemos. Um dos alimentos das marcas é a criatividade. Um dos venenos das marcas é a criatividade. Ou seja, se eu trabalhar em desalinhamento em cada layer, e vou colocando um layer em cima do outro, e não tenho uma visão final daquilo que quero, eu vou ter um monstro
e não vou ter uma marca. Vou ter um aglomerado de ideias boas que não se constituem como uma marca. Por isso, deixo-vos aqui alguns aspectos que gostava que amanhã ou hoje ainda olhassem de outra forma e tentassem incorporar no design. Eu olho muito para a natureza concreta, para encontrar os princípios daquilo que se chama de brand architecture. Não vos quero vir dar aqui uma aula de brand architecture, apenas para vos dar algumas noções. Há aqui uma diferença entre o Ocidente e o Oriente, não sei, provavelmente nunca pensaram nisto, mas no Oriente as marcas são monolíticas, ou seja, uma marca serve para muitos produtos, certo? A Mitsubishi tem pianos, tem motas, tem carros, certo? Tem bancos, certo? No Ocidente é o contrário, é mais individualista e empresas como a Procter & Gamble tinham statements de que diziam que cada marca tinha que ter o seu nome, a sua identidade visual, tinha que ter a sua individualidade. E, portanto, há aqui uma diferença cultural. E, ao longo do fundo deste período, mais provavelmente do último século, da construção de marcas, o que nós vemos é que existem vários tipos de marcas. Quando estão a fazer uma marca, têm que pensar onde é que ela se enquadra. Se é uma marca umbrella, ou seja, se é uma marca tipo Google, cuja paternidade é dominante, ou seja, Google Maps, Google Ads, Google isto, Google aquilo, Google aquele outro, Google, certo? Google something. Ou se é como a Unilever, que tem cada uma das suas marcas. Ou, mesmo sendo asiático, como a Sony, que foi um asiático desaliado, que construiu marcas como a PlayStation, que conhecem, ou como os computadores Vaio. Ou Nestlé, que tem um sistema misto de verbal e visual. As marcas principais da Nestlé são Nescafé, Nesti, Nesquik, Nestum. Portanto, tem um endosso verbal naquilo que são as suas marcas principais. Ou no IKEA, que tem o sistema mais engraçado que conheço de arquitetura de marca, que e que resulta, só aqui com uma coisa engraçada, resulta do seu fundador ser disléxico e não se dar com os números. E, portanto, deu nomes a todo, ou seja, construiu uma arquitetura verbal para os seus produtos. E quando vamos ao IKEA, não nos lembramos certamente de nenhuma marca do IKEA, mas sabemos que é sueco, certo? Porque tem nomes suecos, uns de cidades, outros de pessoas, etc, etc. Portanto, há aqui um sistema de endosso muito, muito interessante. E, por último, temos aqui um sistema de arquitetura de endosso. Ou seja, a Meta, que provavelmente conhecem, o que endossa? É o Facebook, que é conhecido e tem uma marca que lhe dá, no fundo, o sentido corporativo, ou a Microsoft, que é uma das marcas mais conhecidas do mundo, mas que o Windows, por exemplo, é uma marca diferente, ou, no caso da Apple, que, sendo uma marca dominante, não chamamos Apple Phone, chamamos iPhone, certo? O iPad. Portanto, não tem o mesmo sistema que a Google. Isto para vos dar apenas uma visão e para vos deixar aqui a semente para olharem para a natureza e sempre que tiverem uma decisão para tomar numa marca, saiam para a rua e vejam como se desenvolvem as árvores. Vejam como é que os sistemas das árvores se desenvolvem em ramos e em sub-ramos de uma forma harmónica, certo? Que não se misturam, não estão enliados. Que têm sistemas diferentes, alguns que aproveitam desde o caule até logo à parte de cima e se vão desenvolvendo e se manifestam apenas numa haste, ou como é este o caso da árvore da borracha, que depois tem umas cúpulas em cada uma das pontas, ou neste caso é uma árvore subterrânea onde tem o seu tronco e os seus ramos em baixo e só faz sair as suas flores, ou neste caso, que é o caso da maior folha do mundo, olhem para as estruturas das árvores como forma de organizarem o vosso pensamento e a forma de desenvolver as marcas. Isto hoje pode parecer uma teoria esquisita, se nunca pensaram nela, vão ver o quão bom é nós, quando estamos a pensar numa estrutura de uma marca, percebermos que ela tem que ser harmónica de alguma forma. Esta é uma walking tree, uma árvore que anda, porque ela vai soltando ramos,
mas mesmo assim vai-se mantendo estruturada. Outro dos conselhos que queria dar ligados com a natureza para crescer e as marcas para crescer e as árvores para crescer têm que ser podadas. Grande parte do meu trabalho hoje é podar marcas. Eu diria que por ano faço 20, 30 marcas novas e mato 2.000. E porquê? Porque é preciso dar força, é preciso não deixar que os galhos, ali os 7 são os suckers, chamamos os sucker, são suckers porque retiram a energia. Ou seja, quando se tem ideias a mais, é um problema. Então, vocês têm ideias a mais, têm muitas ideias, e querem fazer muitas marcas. O que é que acontece? Vão retirar força a ideias principais. Aqui a Inês dizia, tenho um problema de capacidade de síntese. Esse é um problema das marcas. Uma marca é uma síntese, uma marca é uma palavra. Antes de mais, é uma palavra que ou é uma escultura de letras, ou é uma palavra engravidada de um sentido. Portanto, é uma síntese. E, portanto, essas sínteses têm que ser, mais uma vez, organizadas. E depois podemos arquitetá-las e olhar para a natureza como se arquiteta, certo? E podemos lhe acrescentar um sentido estético, um caminho. Temos que as ir guiando. Mas com harmonia, com o nosso sentido. Não tem que ser esta harmonia, não tem que ser uma harmonia helénica, não é? Não tem que ser de paralela, não tem que ser simétrica, mas tem que ser harmónica. Depois queria deixar-vos também o princípio de que temos que podar as raízes. E podar as raízes é pensar para os bonsais, por exemplo, para se desenvolverem tem que se cortar as raízes. E cortar as raízes é pensar o que estamos a fazer. Normalmente pensamos muito na ideia do que vamos fazer, mas pouco na razão pela qual o fazemos. E aquilo que depois resulta é que estamos a tentar que um conjunto de ideias boas, desagregadas, tenham algum sentido juntas. E essa não é, para mim, a melhor forma de conseguir construir alguma coisa que tenha sentido. Depois gostaria de deixar também uma mensagem ligada com a visão pessoal. É claro que existe design de autor, mas para mim há uma diferença muito grande no design. Há o design com propósitos comerciais e há o design com propósitos artísticos. Podemos ser os mesmos. Eu tenho um particular apreço pela arte e tenho algumas coisas ligadas à arte, mas tenho bem na minha cabeça o que é design for commercial purposes, onde nós estamos a fazer alguma coisa que tem como propósito fazer com que uma marca, com uma empresa, um território, um país, o que seja diferenciado e acrescente valor, e aquilo que é mais artístico ou que é mais ego, no sentido de dizer eu gosto, eu sei, eu faço, eu quero. Não deixem de fazer isso, mas pensem que arte é aquilo que ninguém nos pediu para fazer. Certo? O design é outra coisa. Certo? O design é o resolver com imaginação, com criatividade, com técnica, aquilo que é preciso fazer. E não é preciso fazer tudo igual, nem tudo diferente, certo? Para sermos criativos, não temos que fazer tudo diferente. Isso é para sermos revolucionários. Para termos sucesso, não temos que ser completamente harmónicos. E temos que, se queremos ser designers, aplicar criatividade ao objetivo de cada desafio. Porque se nós não temos uma estratégia, só fazemos coisas estúpidas. Se não tivermos uma razão profunda para fazer as coisas, limitamos-nos a fazer coisas que muitas vezes não são precisas. E depois o edifício que nós pensamos que estamos a construir vai nascer torto. E depois muitas vezes só depois de estar feito é que pensamos como é que ele fez assim. Cada marca nova ou cada ramo da árvore de uma marca vai lutar por haver uma razão, por ter uma razão. Como designers, temos a obrigação de questionar essas razões. Vão ver que uma marca é um ser sensível, que é difícil. É como ter um filho. Pensem nisso. Cada vez que fazem uma marca, põem um ser na Terra,
nesta nossa vida. Por isso ele tem que ter uma razão objetiva. Pensem sempre no propósito profundo quando estão a fazer a árvore da vossa marca. Qual é que é a imaginação? Qual é que é a visão que pode fazer com que isto valha a pena viver mais tempo? E por isso tenham sempre aqui um pouco de luz nas trevas, não é? Todos temos as nossas trevas, de não saber para onde vamos, para não ter a certeza de que se aquele é o caminho certo. Por isso temos que, de alguma forma, procurar iluminar esse caminho para percebermos se vamos no dia certo, no caminho certo. E nesta minha alegoria das árvores, temos que walk the talk. A sustentabilidade no design, a sustentabilidade nas marcas não é uma brincadeira. Não é apenas uma coisa não é papel reciclado, entendem o que quer dizer? Não é fazemos uma coisa em papel reciclado e, portanto, aí estamos a ser muito, muito sustentáveis, até porque, como sabem, há muito papel reciclado que é menos sustentável. E ser sustentável é um pouco isto que digo, ou nós tentamos fazer alguma coisa onde estamos sempre a tentar equilibrar pratos, ou nós temos, no design, na criatividade, temos performance. Eu não acredito, e estou numa fase muito adiantada da minha carreira, e tendo trabalhado com muitas centenas de designers, que os resultados criativos melhores sejam resultados de iluminação. São, sobretudo, resultados de consistência, de persistência, de resistência, de paciência. O Wagner dizia, quando lhe perguntavam como é que ele se inspirava, ele dizia, é simples, eu começo a trabalhar todos os dias às 8 da manhã e termino mais ou menos às 8 da noite. E venho aqui para este cantinho, abro a minha janela e estou aqui a compor. Quando a inspiração me quer encontrar, sabe sempre onde é que eu estou. Ou seja, para conseguirmos perform, precisamos de ser agentes da performance. Porque senão o que é que acontece? Criamos marcas assim, enliadas, desorganizadas, descaracterizadas e maltratadas. As marcas nascem, crescem e morrem. Certo? A diferença entre nós e as marcas é que nós vamos morrer de certeza. As marcas podem ser eternizadas, podem viver para sempre. Por isso, nesta continuação de alegoria, que, como estão-se muitos a levantar, aparentemente é chata, mas pronto, pode ser podem ser que fiquem algumas sementes destes assuntos que podem parecer um pouco mais complicados, mas que podem ser úteis. Quando nós temos forças que nos desagregam, nós não conseguimos ser mais fortes. Para fazer marcas, nós temos que trabalhar naquilo que eu chamo na sintropia dos ingredientes. Ou seja, não sei se já ouviram falar em agricultura sintrópica ou na sintropia das florestas, ou seja, quando umas espécies, o contacto de umas espécies com outra resulta no fortalecimento das mesmas pela sintropia que têm dos seus nutrientes. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos sempre que pensar uma marca na perspectiva da sintropia e na forma como ela vai crescer em função das outras que existem, ou então em função dela própria, se é uma espécie maior ou uma espécie menor, mas temos que fazer esse tipo de planeamento. E temos que olhar para as marcas de outra forma. Permitam-me dizer que a observação da natureza é um dos melhores professores, porque a natureza dá-nos a verdade de muitos milénios, não é? E ensina-nos a perceber para que lados é que podemos ir. As marcas, quando são bem tratadas, quando são maltratadas, morrem muito cedo. Quando são bem tratadas, podem viver para sempre. Mas a mortalidade das marcas é muitíssimo elevada. 99% das marcas morrem nos primeiros 10 anos. Por isso temos que inovar e programar. Temos que, aqui a brincar, este foi um dos primeiros computadores usados na indústria têxtil, que faziam os zeros e os uns. Precisamos de pensar
nestes dois termos. Precisamos pensar no curto prazo, então temos muitas vezes que usar outras árvores para conseguir que a nossa consiga suportada, ou numa estratégia de longo prazo, por exemplo, esta é uma árvore simbiótica que usa uma árvore que já está velha para crescer e para transformar numa árvore nova. Só para terminar, as marcas e aquilo que qualquer que seja a vossa visão de uma marca, comparado como se fosse uma religião. Nós temos várias religiões, quando aprofundamos, imaginem que cada dedo da minha mão é uma religião. Quando nós nas pontas, as religiões são todas diferentes. Quando aprofundamos, o sentimento de Deus ou o sentimento do divino é mais ou menos o mesmo quando estamos no braço, estamos num. Portanto, o que eu quero dizer é, aprofundem sempre. Mesmo quando se acham que não ser designer está na cabeça, está aqui, não está no rato nem na mão. Não pensem com o rato. O rato não vai, com o rato ou com a caneta, não vai sair de lá nada. É mesmo na cabeça que tem e procurem imaginação em qualquer sítio. E se não conseguirem encontrar, procurem outra vez. Boa tarde e obrigado. Carlos, uma ótima apresentação, gostei imenso. Uma coisa que marcou-me um bocado foi a ideia em que disse que tudo é uma marca, até uma organização terrorista, a ISIS. Acho que isso é uma ideia de ver as coisas muito boa, mas pronto, sim. Teste. Ok, está bom, ok. Por isso agora podemos passar para a parte das perguntas. Se existir alguma. Ok, está ali em cima. Boa tarde. Tinha falado sobre a sustentabilidade nas marcas. E o que é que acha sobre o facto de várias marcas, por exemplo, as maiorias das mais populares, usarem o discurso da sustentabilidade para a propagação dos produtos, só que depois, na verdade, não cumprem o que fazem no discurso? Sim, hoje a sustentabilidade está na moda, não é? E tudo o que está na moda é alguma coisa que não é segura, é passageira. As marcas usam esse argumento pintando-se de verde e tendo algumas palavras nesse sentido. A maior parte das marcas hoje começam a ser muito censuradas por isso, porque todos nós vamos sabendo mais do assunto, vamos escrutinando. E se as marcas são cidadãos do mundo, então elas não podem ser mentirosas. Nós estamos a viver um momento onde, pela primeira vez na história das marcas, as marcas não são agnósticas. Ou seja, até agora as marcas não se manifestavam em termos religiosos, em termos políticos, enfim, tomaram alguns partidos em movimentos como o Black Lives Matter, algumas questões de igualdade de género, mas a guerra obrigou a que marcas tomassem posições. E creio que nesta sequência, ou seja, dizendo de que lado é que estão, dizendo que estão contra, fechando os negócios na Rússia, etc. Isto para dizer que isso vai acentuar o quadrante social das marcas, onde se enquadra a sustentabilidade, e que vai ter que ser levada cada vez mais a sério. E nós, enquanto consumidores, que votamos com a carteira, não é? Ou seja, podemos comprar esta marca ou outra marca, vamos claramente penalizar quem nos está a mentir, quem nos está
a enganar, dizendo que é sustentável e depois na realidade não é. E portanto, eu acredito que aquilo que eu falo em qualidade intrínseca e percepção, a percepção não é uma mentira da qualidade intrínseca. Ou seja, os designers não são mentirosos que têm que pintar da cor que mais convier alguma coisa que não tem essa substância. E, portanto, vivemos espero que vivamos cada vez mais numa sociedade mais transparente e onde usemos o poder que temos, que passou a estar aqui na nossa mão, para apoiar as marcas que nós achamos que fazem um bom trabalho, apoiando, escrevendo, dizendo bem e depois, eventualmente, consumindo, e sendo muito críticos para aquelas que não são bem comportadas e que nos mentem. Uma salva de palmas. Mais alguém tem alguma questão? Então, se ninguém tem, eu tenho. Que é, nestes anos todos de carreira, para si, qual é que foi o trabalho mais desafiante que teve em mãos, ao projeto? São muitos projetos, certo? E, portanto, e também é aquela coisa de perguntar qual é dos meus filhos que eu gosto mais, não é? Portanto, é aquela coisa assim eu gosto muito de todos, mesmo a sério, não é? Porque acho porque vejo uma marca como um filho, vejo uma marca como alguma coisa que quer que fique no mundo e que perdure o mais tempo possível, ou então que eu escreva aquela parte do capítulo que alguém que vai escrever a seguir se orgulhe do anterior. Talvez, não sei quantos daqui da sala, porque já é uma marca que tem algum tempo, que é a Yorn. Conhecem mais ou menos? Sim. A Yorn foi um desafio, porquê? Porque na altura a empresa não se chamava Vodafone, chamava-se Telecel, era uma empresa mais ligada à área das empresas, era a terceira marca nos jovens, não tinha qualquer tipo de penetração nos jovens, ou era muito baixa a penetração, ou então só tinham, portanto, na altura quem tinha telemóvel tinha a rede dos pais, não é? E, portanto, como a Telecel não era a primeira marca, quem era líder era a TMN, na altura. Então, houve um desafio há pouco a Inês estava a falar num alter ego, num exercício de alter ego. Nós tivemos mesmo que fazer um exercício de alter ego, ou seja, fechei uma equipa de 30, 40 pessoas numa cave, literalmente, tivemos a trabalhar numa cave, durante o tempo todo, a viver aquilo que dizíamos da marca. A Yorn teve tanto sucesso porque era uma marca de jovens feita para jovens sem a aprovação dos pais. Nós sabíamos que para a marca ter sucesso, os jovens teriam que romper o elo familiar de depender dos pais para terem uma rede. É muito engraçado porque o primeiro statement da Yorn foi: a tua rede é o teu poder, que veio a ser muitos anos mais tarde o statement da Vodafone Internacional. É engraçado, é uma coincidência. E também para saberem, com orgulho, foram todos portugueses que fizeram, a equipa toda de portugueses, foi uma equipa muito, muito grande, porque fazíamos todas as componentes da marca, eram bem mais do que 40 pessoas. E vou-vos contar um pequenino episódio só. Para lançar a marca, nós estávamos a fazer uma coisa nova e penetrar no universo jovem era super difícil. E lançámos a marca, fizemos uma sessão no Porto e outra em Lisboa, e convocámos cerca de 200 jovens para cada uma das sessões, onde iam ser os primeiros a ter os primeiros telemóveis da marca. Na altura eram os Nokias, né? O 3210, portanto, o ícone da altura, que parecia muito sofisticado e hoje parece uma torradeira, não é? E, portanto, tínhamos preparado uma apresentação, formação, explicar que era uma rede jovem, com vantagens, etc. E aquilo estava a correr muito mal. Mesmo, a formação estava a correr pessimamente, ninguém acreditava. Achavam que aquilo era uma treta, que não ia dar nada. Porque nós não estávamos a conseguir explicar.
como é que uma rede, como é que uma marca nova... Sabem o que significa YORN? YORN é o acrónimo de Young Original Network. E o símbolo Y é o Yes or No, que é o Y que no fundo representa a juventude, a idade da incerteza, dos dois caminhos, da encruzilhada, onde chegamos a um sítio e temos o prazer, quer dizer, continuamos o resto da vida, mas o prazer é ouvir tudo, portanto o Y representa isso. E portanto estava a correr mal, era um grupo de incrédulo, e pronto, eu fui lá e estava realmente preocupado, porque aqueles iam ser os pesquitores da marca, não é? E estava a correr mal. Então eu saltei para o meio e comecei a explicar que isto era uma rede de vantagens e que ia dar poder aos jovens e que íamos ter uma série de coisas associadas, mas eram só promessas, não é? Na altura. Era de coisas de promessas. E o ambiente estava muito tenso. E nós falávamos da liberdade e da juventude se afirmar com a sua personalidade e de fugir. Até que no meio da apresentação tocou um telemóvel. E eu estava para comer alguém. Portanto, eu estava e portanto, na altura, era um jovem que eu olhei para ele com um olhar que devia deitar fogo pelos olhos, e não me esqueço de quando nasceu a YORN. Ele olhou para mim, olhou para o telemóvel, pegou no telemóvel e disse assim: eu não atendo, eu sou um YORN. E esse momento de... Uma marca é um sentimento antes de ser um rendimento, não é? Há alguma coisa... A partir daquele momento onde alguém assumiu que alguma coisa que não sabia o que era físico, mas que ia significar uma forma de estar, nasceu a YORN. Foi um sucesso, existe há 15 anos. A Vodafone não tem marcas separadas em parte nenhuma do mundo, exceto em Portugal. E posso dizer uma coisa, queria terminar dando-vos os parabéns pela organização e dizendo uma coisa. Para sermos um país melhor, precisamos de designers. Precisamos que os designers tenham um papel mais ativo na sociedade. Não se deixem enganar pelas desculpas de que isso é para o teu portfólio, por isso fazes mais barato. A desqualificação não vos dá nenhuma vantagem. Rigorosamente nenhuma vantagem. Aquilo que é barato é porque não é bom. Aquilo que é barato é porque é substituível. A sustentabilidade, e falando daquilo que tinha perguntado, é, antes de tudo, sustentabilidade de nós próprios, não é? Não numa perspectiva egoística, não é? O planeta não precisa de nós, certo? Nós é que precisamos do planeta. E para termos sustentabilidade económica, para sermos capazes de facto de contribuir com a nossa criatividade, com a nossa imaginação para o desenvolvimento do país, temos que ser bem pagos. E para ser bem pagos, temos que saber gerir a nossa autoestima com humildade. Percebem o que quero dizer? Não é, eu tenho a mania que sou o melhor do mundo e, portanto, não me pagas. Não é isso, mas quando está a começar a carreira, é sempre difícil. Eu quando se me permitem só um pouco para partilhar, eu fiz logo uma empresa quando saí da escola, com 3 colegas. E fizemos uma empresa. Que experiência é que nós tínhamos? 0. Não tínhamos nenhuma, certo? Saímos da escola. E, portanto, então nós fizemos um projeto, ganhámos um dinheirinho e fui com um dos meus colegas, fomos um mês para Paris. Ver empresas, para tentar perceber o que era, porque a gente tinha feito uma empresa, mas não sabia o que era. Muito menos empresa de marcas, não existia nenhuma em Portugal na altura. E então andámos a ver empresas grandes. Até que chegámos a uma empresa mais pequena. Pedimos para ser recebidos, era uma empresa com 3 ou 4 pessoas. Eles receberam-nos muito simpaticamente e tinham um portfólio enorme. E eu perguntava,
desenhava, era uma empresa que tinha design gráfico, design industrial, e desenhava helicópteros e aviões. E eu dizia assim, eu não percebo, vocês são só estes e têm isto tudo. E eu dizia, nós não fizemos isto. Eu dizia, então expliquem-me lá que eu não entendo. Não, nós comprámos um portfólio. Eu disse, mas comprar um portfólio, isto há 37 anos, comprar um portfólio. Sim, porque se nós não tivermos portfólio não vamos vender nada a ninguém. Ninguém nos vai comprar. Eu estou a rir, a história é mais ou menos assim, portanto não estou a fazer assim grande teatro. Fake it until you make it. Entendem o que quero dizer? Ou seja, hoje eu posso chegar a qualquer lado e posso estar 4 horas aqui a mostrar-vos o portfólio. Mas quando comecei, não tínhamos nada. Tivemos que inventar. Tivemos que fazer projetos para inventar. E sempre que nos perguntavam se tínhamos experiência, nós dizíamos que sim. Então já sabem qual foi a primeira marca a séria que nós fizemos? Foi o Multibanco. Imaginem que nós chegávamos lá e dissemos assim, então já fizeram alguma marca? E, não, nós saímos agora da escola e dissemos, sim, claro, então nós somos especialistas em marcas. E é claro que é difícil dizer isso numa altura que se está a começar com insegurança, não é? Mas vocês não vão querer ser operados por um médico que é a primeira operação, não é? Imaginem que um médico diz, eu vou operar, então quantas operações é que já fez? Nenhuma é a primeira. Fogem, não é? Certo? E, portanto, é o mesmo sentimento que um cliente tem, certo? Mas que experiência é que tem? Não, isso nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada. Não digam isso. Não digam. Não digam. É preciso romper, é preciso passar a arrebentação, percebem? Ou seja, a primeira parte das espumas é muito agressiva. É muito... Pode-se morrer afogado ali. Não é? Se não tem experiência, ninguém compra. Depois diz, agora fazes de graça para ter portfólio. Ok, até pode ser, mas essa não pode ser a base. Vocês terão sucesso quando fizerem alguma coisa que seja muito cara. Percebem o que quero dizer? É exatamente o oposto. Porquê? Porque vão valorizar o vosso trabalho. E quando essa coisa é mais cara, vão ter mais respeito pelo vosso trabalho. E vocês vão ter mais respeito pelo vosso próprio trabalho. Certo? Eu sou, e quem trabalha comigo, quer na minha empresa, quer os meus clientes, sabem que sou eu que decido as coisas. E porquê? Porque me pagam para decidir, percebem? Eu tenho uma responsabilidade de não dizer, foi o cliente, isto ficou mal porque foi o cliente que aprovou. Não. Isso não está correto. Pagam-me para que eu faça... Imaginem um médico que fez uma operação errada, fez mal. E diz, então isso ficou tudo mal. Sim, porque sabe, o meu doente chegou aqui, disse que em vez da costura ser assim, queria que a costura fosse assado. Isso não existe noutras profissões, não é? E, portanto, nós temos que... A profissão de designer é absolutamente vital para o desenvolvimento da economia portuguesa, de alguma maneira no mundo inteiro, mas falando aqui de Portugal. Por isso, os designers não podem ser outsiders da sociedade, que são mal pagos, onde toda a gente opina, certo? Não é? Toda a gente diz, eu gosto disto, está mais bonito, ou está mais feio, não é? Toda a gente tem opinião, toda a gente tem algum amigo que faz mais barato, certo? E a sustentabilidade, onde está? E onde estão os ganhos que resultam da capacidade de resolver um problema, de criar uma marca, de fazer alguma coisa que seja valiosa, de criar uma marca genericamente, de fazer alguma coisa de design. Por isso gostava muito de deixar esta mensagem de que não temos razões rigorosamente nenhumas em Portugal, não temos nenhum déficit físico nem mental para acharmos que somos piores do que os designers ingleses ou alemães ou de outro país qualquer. Temos que fazer, temos que levar o nosso trabalho internacionalmente e temos que nos fazer pagar por isso. O preço é uma componente muito importante da percepção da qualidade. Ok? Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela mensagem e outra vez obrigado por ter vindo. Ok, e com isto dou por encerrado o segundo dia do Ortec.
Obrigado por ter vindo. Ainda não acabou, pessoal. É só para os alunos do primeiro ano, só uma mensagem aqui da diretora do curso. É assim, é só para fazer uma advertência no sentido de vocês perceberem que amanhã não há aulas de manhã de fotografia, também não vai haver aula de compensação do primeiro ano com o professor Vítor. A aula terá de ser remarcada para outro dia, isto porque amanhã há total dispensa de aulas, está bem? Isto para que não haja equívocos. Obrigado.